Governo eletrônico com habilidade de startup, será que isso é um bom negócio? O governo brasileiro, há décadas, ele se destaca no mundo por ser um governo muito eletrônico, muito de vanguarda e que usa a tecnologia desde há muitos anos atrás. E ultimamente a gente viu isso de forma muito acelerada. A gente tem o Pix, né, que é uma forma de transação que trouxe diversas pessoas para o mercado bancário, pessoas que eram desbancarizadas, passaram a utilizar contas bancárias, sejam de bancos virtuais, né, ou bancos tradicionais. E aí você pode fazer as suas transferências sem custo nenhum, colocando até um comentário sobre do que se trata aquela transferência. Então ele tem até a vantagem de trazer um pouco de segurança de você poder dizer do que se trata aquela operação. Tem também serviços do .gov.br, que um deles é a assinatura eletrônica, né? Com a assinatura tradicional você vai assinar, você vai no cartório, reconhece firma ali fisicamente. Tinha também o ICP Brasil, que é uma assinatura eletrônica que você tem que fazer um cadastro, um pouco mais burocrático, tem que pagar. E o governo brasileiro fez o .gov.br, alguns meses atrás, em que você tem um assinador gratuito, totalmente seguro, juridicamente válido e muito fácil de usar, realmente com uma mentalidade de empresa de tecnologia. O CPF virou um documento único, né? Aqueles documentos que tem título de eleitor, CPF, identidade, certidão de nascimento, registro profissional, tudo isso virou um número só, ou seja, o CPF ele centralizou todas as informações, então ele vai ser um documento único no Brasil. Já é um documento único no Brasil, já tem uma lei aprovada e em vigor nesse sentido. Então a gente percebe que o governo está procurando colocar o serviço um pouco mais centrado no usuário, né? Ou seja, ele não pensa na burocracia dele, na forma como ele vai se organizar. O cidadão que tem que ir para lá, para cá para resolver seus problemas. Ele coloca o usuário como centro. Isso é muito bom, né? A gente tem cada vez mais serviços do governo, inclusive tem uma lei, a Lei do Governo Eletrônico 2021, chamada assim, em que ela determina que eles precisam tornar os seus serviços eletrônicos no que for cabível, mas tudo tem que estar ali dentro do site. Então isso é muito bom, né? A gente vê essa mentalidade de tecnologia e de inovação nos governos. Mas por outro lado vem a discussão. Tantos serviços tão bons, tão irresistíveis, né? Colocados ali de graça para o cidadão, será que existe alguma outra contrapartida? Será que tem algum risco nisso? O fato é que o governo tem muita informação da gente. Ele tem não só os dados da gente, como sempre teve, mas ele tem essas informações melhores classificadas, melhores centralizadas, mas ele também pode produzir metadados, que são dados sobre dados. Dados comportamentais, então ele pode, por exemplo, pela sua geolocalização, pelos contratos, por exemplo, que você utiliza ali para fazer uma assinatura, ou seja, ele tem condição de coletar uma série de informações. E será que isso não pode ser utilizado de forma indevida, de forma errada? Sim, isso é um risco. E os governos, de um modo geral, eles precisam trabalhar um pouco com essa informação, não só para entregar melhores serviços para a sociedade, mas também porque hoje o dado é algo muito precioso e muito poderoso. A utilização que se faz com esses dados. O que é importante a gente ter aqui em mente é que de todos esses governos, esses serviços que o governo traz, que a gente gosta muito, a gente tem que perceber sobre os riscos dos nossos dados. Os governos não são imunes a um incidente, a uma invasão. E aí para isso tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Os governos têm realmente buscado um pouco mais de conformidade, buscado atender essa legislação que vai garantir não só uma boa governança, mas também uma boa proteção do ponto de vista de segurança da informação. E a gente, como titular dos dados pessoais, como cidadão, a gente tem que exigir transparência, exigir acesso a esses dados, exigir que esses dados só sejam compartilhados para finalidades específicas, que eles sejam utilizados o mínimo necessário para atender aquelas finalidades do poder público, e a gente, como cidadão, é que a gente vai determinar, vai cobrar, vai exigir para que os governos utilizem sempre da forma correta, sempre da forma que traga benefícios e retornos para a nossa sociedade. Então, a resposta está aí, na LGPD, no exercício que a gente pode fazer dessa ferramenta que a gente tem, para que os governos não possam utilizar os nossos dados de forma arbitrária, que ela possa fazer isso em regras claras e transparentes. Então, é um recado que a gente precisa trazer. A gente sempre fala muito de Lei Geral de Proteção de Dados para a empresa, mas para os governos também a gente precisa ter essa atenção, até porque ele tem, como a gente vem falando, trazido serviços muito bons, mas ele precisa também dar transparência e segurança no uso dos nossos dados pessoais.